Bom, pessoal, então, a gente está gravando essa aula, né? Que eu vou ter uma cirurgia na segunda-feira, pode ser que eu não esteja acordado na hora da aula, né? Então, não sei como é que vai acontecer a cirurgia. Então, por vida eu estou gravando a aula, né? Então, esse daqui é o sumário que a gente vai ver, né? Então, warnings e erros. O título da aula, dessa aula aqui é comando de nível básico e intermediário, né? Então, a gente vai ver warnings e erros, herança em monobehavior, né? Static, tipo static. Vamos ver essa função. Então, a gente vai ver algumas funções que a gente trabalhou já no jogo de cartas, né? Game Object Finder. A gente vai introduzir vamos explicar aqui a função de acesso on mouse down com o sistema. Fazendo uma introdução às sprites, né? Se eu conseguir tempo, né? Preparar, fala um pouco mais de sprites, né? Senão a aula vai acabar só com esta aula acaba com essa introdução às sprites, tá? Que é o que a gente usou no jogo, né? Vocês vão ver o algoritmo que a gente usou, o embaralhador, né? E essa de cartas, né? o sort, né? E o Fisher Yates, né? E esse comando também, esse método do C# substring, tá bom? Ok. Então, qual a diferença entre warnings e erros, né? Então, vamos lá. Errors são aqueles que aparecem em graves e que travam o sistema. Então, vamos lá. São erros em termos de compilação, interrompem. Então, a compilação não... ele checa tudo, mas não deu consistência, né? Certo? Então, o sistema para de compilar as classes, né? Se você permite que aconteça, que o sistema suba, né? Pode acontecer como tem um erro de consistência, né? Então, seja comprometido o código inteiro, né? Então, para evitar isso, o sistema quando tem erro de compilação, para a compilação, né? Tá? Então, o erro não permite que o sistema suba os objetos, né? Que não foram compilados adequadamente, tá? Então, existem tipos básicos, são de sintaxe, né? Typos, assim, chamada de função errada, tal, ou dados que você não entrega, não chama direito, né? Os tipos de dados estão errados, né? Então, são esses dois tipos de erros mais comuns que acontecem, né? E warnings, não. Warnings, essas advertências, né? São coisas que o compilador gera, avisos, que eles não são tão graves, né? Às vezes não tem, falando em lógica, ele não tem problema nenhum com lógica, mas apenas uma maneira de uma maneira de interagir com os procedimentos que o sistema, que o C#, que o ambiente C# acaba vendo não muito saudável, né? Então, como o sistema vê algum problema, pode ser que interagindo com outras coisas, com o Unity, com o Mecanim, com os outros assets, né, com outros sistemas que vão agregando ao seu sistema grande, pode ser que dê problema. Então, warning, por exemplo, quando você tem classes mal nomeadas, funções mal nomeadas, pode ser que dê problema de consistência depois, né? Tá? Então, por exemplo, você declara uma variável ou uma função que depois não é usada, né? Um lixo, né? Tá bom? O lixo não, uma coisa que está mal administrada. Né? Vamos lá. Então, o que é um exemplo básico de herança, né? É o que todas as classes herdam de monobehavior, né? Então, se você ver aqui no nosso exemplo, né? Você tem monobehavior, né? Se você clica com o botão direito do mouse, né? Nessa palavra monobehavior e inspeciona a definição, aparece, tá? Todas não. Você consegue ver todas, mas todas as funções, as variáveis que estão pré-definidas em monobehavior, tá? Então é interessante, né? São inúmeras. Então,
aqui a gente vê, né, algumas ball, né, algumas estáticas, a gente vai ver mais à frente, né, tá? A gente vê aqui os coroutines, certo? Nesse curso, provavelmente a gente no jogo de RPG a gente verá coroutines, tá? É usado em animação, né? E etc. Aqui tem vários outros, né? E a gente são uma lista enorme que a gente acaba não mostrando todas porque só para a gente ver o que a gente está herdando quando a gente cria uma classe, um script dentro, ou na verdade uma classe, né? Dentro do projeto, né? Porque é isso que tudo isso a gente está herdando do sistema, né? Todas essas pré-definições de herança, né? Tá? Então, Mono Behavior, né? É uma classe que foi escrita. Tudo que for interagir com o Unity, né, vai herdar esses parâmetros, esses métodos de Mono Behavior, né? Então, quando você declara using Unity Engine, aí essa DLL, né? Essa biblioteca que vai ser plugada automaticamente, né? Então, todas as interfaces, né, que a gente pode acessar, logicamente, ela encapsula muita coisa, né? Então, é um encapsulamento, né? Tá? E ele não chama tudo, ele chama só aquelas coisas que o compilador vê necessário chamar, né? Tá? Ele pode herdar, mas ele não é que ele carrega tudo, né? É DLL, né? E então a gente vai ver um tipo básico importante, né? Que é o static, né? Tá bom? Então, o que o static faz? Static é uma palavra-chave, né? Um statement, né? Foi definido, que fixa as classes juntas, as instâncias juntas. Então, qual que é a ideia, né? Então, você pode... Static é para não fragmentar a memória, né? Então, a memória, se você põe static, tudo que for static vai ficar todas as variáveis static ficam juntas, né? Tá? Daquela classe static, né? Tá bom? Então, permite que todas as instâncias de uma classe compartilhem de uma variável ou função. Então, você... bom, é o que está escrito aí, né? Então, uma função static, ela subiu e ela está... se ela... Você não precisa subir outra instância dela para usar, né? Porque ela é estática, tá? Por exemplo, dentro de input existe o static getKey, tá? Então, a gente viu... Bom, de repente eu não expliquei com detalhes aquela sentença, né? Mas primeiro você tem que pôr static, depois public, depois ball, né? Então, o que significa isso, né? Ball, por exemplo, é o... Vamos ver na função, né? Não está aqui. É uma paginalidade antiga, mas getKey é um ball, né? Que vai voltar verdadeiro se tem uma tecla e falso se não tem tecla, né? Ele é public porque significa que ela é uma interface, né? Que qualquer método, qualquer objeto pode, qualquer componente objeto pode chamar ela, né? Public. E a static porque ela é uma instância fixa, né? Tá? Ok. Então, o que significa essa palavra-chave static, né? Ela significa que ela é global na classe. Então, ela é acessível à classe inteira, né? Tem acesso a ela. Ela não é privada, no fundo, né? Ela não é que não é privada, ela não está listed em nenhum lugar, tá? Então, uma vez que ela é estática, você não precisa instanciar ela, não precisa colocar o new, né? Porque ela já está lá, né? Tá? Já está alocada na memória, né? Então, a gente a gente já viu vários exemplos, né? Toda vez que você chama um objeto, uma classe, declara uma classe e quer torná-lo um objeto, tem que instanciar, né? Então, porém,
os valores, né, que são guardados, as variáveis instanciadas, os valores são guardados em lugares diferentes, né? Na variável static, não. A variável static, quando você está usando o valor da variável, aquele valor está guardado sempre naquele lugar da memória, tá? Eu chamo static, né? E tem essa função importante, né? Aqui tem um exemplo que eu apaguei. Perdão. Então, esse exemplo não está valendo, porque isso aí é de outro programa, né? Mas, por exemplo, quando você tem... Vamos falar claro, né? A gente usou aqui no nosso programa Player Preference, né? Quer dizer, Player Preference é uma static. Static em sistema. Então, o que é o Player Preference? É uma variável que todas as cenas podem... todas as cenas, todo o ambiente consegue acessar, que está em algum lugar da memória do sistema. Então, cada sistema varia, né? O Windows é de um jeito, iOS é de outro jeito, Android é de outro jeito, ok. Mas está lá. Então, se eu quiser referenciar, sempre está lá. Esse é um static. Tá? O Player Preference é um tipo de static de sistema, né? Static é uma variável preferencial dentro do C#, né? Tá? Então, aqui no exemplo que eu tinha dado para outro ano aí, a gente tinha feito zumbis, né? E vai instanciando eles, porém o contador de zumbis, né? Várias classes, métodos usavam esse contador para saber se tinha zumbi ou não, quantos zumbis tinham na jogada, e essa aí a gente tinha declarado uma variável static, tá? Funções static, tá? Então, o que são funções static? Elas atuam nas variáveis estáticas, né? E só a função static só interfaceia com variável estática, tá? Certo. Então, atua nas variáveis estáticas a qual pertence e só com as variáveis estáticas da classe, né? Então, isso é uma restrição de trabalho, né? Se a gente quer, né, que ela... se a gente quer que outras... Se a gente quer que essa variável estática dentro da classe seja interface para outras classes, eu preciso declarar static public, tá? Então, primeiro ela é static, depois ela é public, ou seja, é uma variável que dentro da classe tem sempre aquele lugar fixo na memória, mas ela também é interfaceada por outras, visível por outras classes, tá? Então, aqui a gente já, né? Tudo isso é um pouco de teoria, motivado pelo get down, né, pelo get key, né? Get key. Então, a gente usou uma função do sistema, que é o on mouse down, né? Então, on mouse down, ele funciona, como o próprio nome diz, né? Quando você clica o mouse, tá? Porém, para ele funcionar adequadamente, como está previsto, você tem que ter um collider, né? Ou um elemento gráfico de interface, tá? Então, um GUI, né? Então, não, perdão. Só com collider mesmo, né? Então, você tem que ter um collider associado ao componente, né? E esse collider é que possibilita que o mouse detecte ele, certo? E aí, esse clicado do mouse, quem é que enxerga essa clicada, né? Então, quem enxerga essa clicada são game objects com collider, aí sim, ou user interface, tá? GUI, né? Tá? Então, então é ou game object, né? Basicamente, com collider, né? Ou GUI, tá? Canvas, por exemplo, né? Então, scripts do objeto pai, né? Ou do objeto filho não recebe, então, a herança, né? A herança, que foi herdado, ou que você está passando de herança, não gera não difunde o evento, tá? O evento é o clique, né? Certo? Então, a gente, uma versão inicial que a gente fez no jogo é public void on mouse down, né? Então,
a gente usava uma variável booleana, um indicador, né? Tile revelada, que é quando você clicava numa carta, né? Tá? Você colocava o tile, o boxinho dela e você tem uma carta lá, né? E aí você, dentro do mouse down, tá aqui, né? Print, você pressionou um tile, né? Certo? Clicou. E aí, se esse ball tá verdadeiro, verdadeiro significa que a classe que a carta tá aberta, né? Então você esconde a carta. Se não, você revela a carta. Então você flipa, né? Tá? Se ela está revelada, você esconde. Se ela está escondida, você revela, certo? Então, e a gente mudou também, né? Teve uma outra versão desse mouse down, né? Que foi usando o find, tá? Por quê? Porque aí a gente já mudou a carta. Uma coisa é você fazer isso com uma carta fixa descartada lá. Quando você descarta outras cartas, então, essa é a estratégia que foi usada, né? Você tem Ah, perdão, então eu falei errado, né? Não, isso mesmo, é static, o game object é um static, depois ele é public. Então, o que é? É uma interface, é uma interface, que é um public, né? Porém, é uma interface static, tá bom? E dentro, e para acessar ela, você tem que dar um name, né? Uma string que dá um name, tá bom? Então, o que você... como é que a gente usou, né? De novo aqui, voltando ao anterior, a gente tinha só o flip, né? Com esse indicador tá revelado. Aqui já não... Então, a gente já tinha instalado, já tinha colocado na hierarquia um Game Object Empty Game Manager, certo? E associado ao Game Manager, tínhamos colocado um script, maneja cartas, tá bom? Então vamos lá. O que faz quando a gente clica naquele tile que tinha uma carta, certo? Você está usando, a gente está usando, né? Game Object Find, tá? Que é esse método, né? Game Manager, que é esse componente empty, né? Tá na hierarquia, mas não tem nada visível nele. E a gente pega get component, o script, tá bom? Que no caso eu manejo cartas, tá certo? E dentro dele a função carta selecionada, tá? E a gente está passando dentro do carta selecionada o game object que a gente clicou. Então, quando a gente está fazendo essa declaração, né, no script, o que a gente está fazendo? A gente está chamando a carta selecionada e exatamente onde que eu selecionei aquela carta tem um game object, certo? E a gente está passando esse game object para essa dentro, né? Como argumento desta função carta selecionada que está dentro do script de manejo de cartas. Ok? Essa é a interação que a gente fez, tá? Perdão, então vamos ler aqui a definição do find antes de mudar de slide, né? Isso aqui é tudo do manual do Unity, né? Procura um game object por name e retorna. Então, o name é esse cara aqui, tá? Que no caso aqui, no meu exemplo, é o game manager, né? Que é o objeto, o componente empty, né? Que a gente criou. Então, game object find acha o game manager, certo? Essa função retorna somente game objects ativos, né? Então, se você tiver disabled, você vai ter desabilitado eles, ou via script, ou via flag, né? Quando tem game object, né? Você pode desabilitar na cena, tá? Então, você pode fazer isso via script ou inspector, que tem um flagzinho lá para você clicar nele, né? Ativar ou desabilitar, né? Enable, se não me engano. Se nenhum game object com name pode ser encontrado, ele volta um ponteiro nulo, né? Null, então não encontrou nada, né? Se name contém o caractere barra, indicará um path name, ou seja, é um diretório, tá bom? Dentro do projeto, né? Em geral. Vamos lá. Então, no caso aqui, a gente
no nosso jogo de cartas, os game objects que a gente estava selecionando, né, clicando, eram sprites. O que são sprites? Vamos lá. Então, aqui é a primeira introdução, né? Então, de fato, eu gostaria de ter feito com mais tempo aqui, né? A gente falar mais sobre isso, mas acho que depois, se der tempo, a gente adiciona um pouco mais, né? Então, sprite, basicamente, é o que aparece. Sprite pode ser um fundo, né? Aqui eu tenho, né, meu quarto aqui, tá? Então, isso aqui poderia ser de verdade, tá? Tem aqui né? Tem aqui vocês não estão vendo, mas isso aqui é um 3D, né? Um objeto que é o Pikachu, né? Mas poderia ser um desenho, né? Aqui eu tenho uma canequinha aqui que eu estou tomando água, tá? Então, poderia ser um desenho, tá? Uma imagem só, né? Mas não, são coisas 3D. Então, no caso do game mundo 2D, que eu estou no mundo 3D, vocês estão vendo 2D. Mas no caso do mundo 2D, todo objeto é uma sprite, certo? Então, eles podem ser, no gráfico 2D, eles podem ser caracteres, né? Tá? Eles podem ser caracteres, podem ser propriedades, então a roupa, né? O chapéu, tá? Pode ser uma bala, pode ser um disco, né? Certo? Projeto, certo? Uma pedra que uma catapulta joga, né? Um pássaro, né? Um porco, um pássaro que é jogado via uma tiradeira, né? Angry Birds, por exemplo, né? Outros elementos do gameplay 2D, o que você quiser, tá? Espadinha, tá? Ok. Os gráficos são obtidos por imagens do bitmap texture 2D. Então, a textura, né? Então, se é um 3D, se é um mundo 3D, o que é a textura? O tecido, né? Tecido, né? Então, quando você faz uma roupa, um tecido, uma tela de tecido é uma coisa plana, né? Uma coisa fina, né? Então, tecido. E você corta ele e faz uma roupa ou uma vestimenta 3D. Certo? Então, esse é o conceito que é a textura. A textura é algo que vai envolver, ele é em 2D, né? Como se fosse a tela de uma roupa, mas você vai moldar, vai envolver o seu objeto 3D e aquilo lá vai virar, vai agasalhar, vestir o teu objeto 3D, certo? Ok. No 2D, textura é tudo, né? Então, já é 2D mesmo. Então, o próprio mundo é 2D, certo? Então, a classe, então o gráfico é um bitmap, né? Um conjunto de pontos coloridos, mapeados, né? Para fazer essa textura 2D, tá? Então, a classe Sprite, primariamente, identifica, né, parte da imagem que vai ser usada para uma Sprite específica. O que significa isso? Você vai compondo, né? Você tem, logicamente, você tem um fundo, né? Você tem uma Sprite de Minami, tá? Depois, aí ele está na frente de uma Sprite poltrona, preta, certo? E aí você põe na frente uma Sprite de um Pikachu. Certo? Então, são a minha cena, né? O meu mundo 2D vai sendo feito por classes de sprites que vão sendo empilhadas, né? Então, esta informação pode, né, ser usada, não usada, né, usada pelo Sprite Render. O que é o Sprite Render? Ele vai montando o que aparece na tela, né, a partir das sprites, trechos de sprites que vão sendo mandados para ele, né? Tá? Então, são os vários game objects que vão sendo passados para o Sprite Render, que aí ele atualiza, né, em update a tela gráfica, certo? Então, aqui eu tenho uma imagem aqui do Sprite Render, certo? Então, um box que aparece no unit do Sprite Render, né? Então, aqui eu tenho no box, esse aqui é o box, né? Essa caixa aqui. Então, a componente, né? O componente Sprite, tá?
do Sprite Render, que diz o arquivo, nome do arquivo de Sprite, no fundo é o nome da imagem que eu vou usar, né? Então, esse aqui é o desenho geral. Vamos ver aqui alguns elementos. Esses elementos são bastante detalhados. Vou dar um review aqui, né? E pretendo gerar uma outra aula, se der na continuação dessa, se não em outro momento, né? Que essa aula de hoje, do jeito que está os slides aqui, já dá conta do que a gente fez no laboratório, né? Então, dando tempo, eu preparo uma continuação um pouco mais de detalhe de alguns pontos do Sprite, né? Porque, basicamente, falar de Sprites é falar do mundo 2D, que então é um curso à parte, mas seria um pedaço bom de um curso, né? Tá? De novo, como o nosso curso não tem a finalidade específica de fazer jogos em 2D, a gente está usando 2D para programar no Unity, né? Mas, logicamente, entendendo melhor o jogo, acho que se programa melhor, tá? Mas, como não é um curso de design 2D, né? Então, estou avaliando, né, o quanto que eu vou entrar nesse assunto aí. Mas pretendia dar uma aula um pouco melhor, né, sobre sprites, tá? Pretendo, né? Então, vamos lá. Seguindo minha tabelinha aqui, né? Então, a propriedade sprite que está aqui, né? Ela define qual textura, ou que parte da textura, né? A gente vai ver mais à frente aqui, que vai ser renderizada, né? Renderizar, como vocês lembram, é a GPU trabalhando em cima dos parâmetros, né, abstratos que eles são passados, as classes abstratas, para gerar na tela gráfica, né? Como? Então, a Sprite tem os pontos geométricos, né? Então, os vértices que são passados para ela, tá? Então, a color não é a cor específica pintura dela, não é o pente da Sprite, é só dos vértices, né? Flip. Flip é mudança, né? Então, flip seria verso, né? Tá? Então, flipar a textura aqui eu precisaria explicar melhor, né? Mas é que tem você tem um eixo, né? Tem uns eixos que você aciona, movimenta a Sprite, então você coloca a Sprite uma em cima da outra, basicamente, né? Sem flipar, transforma a position do game. Então, como a Sprite são tecidos, tá? Ou trechos de imagem que você superpostos, então você pode ir colocando uma em cima da outra, né? E mudando, né? Como se fosse desenhando coisa e colocando uma na frente e outra atrás, né? Tá? Ok. Material. Material é diferente do tecido, né? Que é a textura. Eu posso ter material rugoso, material liso, material opaco, né? Tá? Transparente, né? Tá bom? Basicamente, lei de Snell, né? Transparência, coisas da interação com a luz, né? Mas textura tem a ver com também um pouco com isso, né? Mas principalmente o que é desenhado o que é desenhado. O material seria, por exemplo, desenhar na pedra, desenhar no pano, desenhar na madeira, tá? É diferente, né? Okay? A textura tem a ver mais com o desenho. Logicamente, o desenho no material, o desenho muito detalhado no material rugoso não fica tão bom, né? Okay? Assim como desenhar no material transparente, tem que tomar cuidado, né? Draw Mod. Então, define como a Sprite scale. Então, aqui não precisa ter traduzido. Como a escala da Sprite muda conforme as dimensões mudam. Na verdade, com a projeção em relação à câmera, tá? Então, vista ortográfica ou vista em perspectiva, né? É isso. Então, se você tem várias figuras, né? Ou várias planos de figuras, quando você fica de lado 90 graus, você vê folhinhas assim, né? Você vê coisas, não vê nada, vê só uma aba, né? Então, aqui tem um lenço, né?
Aqui eu tenho laser, certo? Se eu virar para cá, você vê só uma linha, né? Tá? Porque mudou o ângulo, certo? Isso aqui, né? Então, e o ângulo, né? O ângulo faz a escala, né? Faz a escala, tá? Ok. Bom, como eu falei, é uma aula de introdução para um mundo, que é a edição em 2D, né? Tá? Sorting layer, né? Então, ele estipula, seta, né? Quem vem na frente, né? Quem vem na frente, tá? Então, é a prioridade de renderização. Quem está na frente e quem está atrás, né? Quem está atrás fica mais oculto, né? Quem está na frente aparece primeiro, certo? Ordem em leira, isso está escrito aí, né? Então, define a prioridade. Números menores estão mais perto da câmera, tá? Aparece primeiro. Números maiores estão mais longe da câmera, aparece por último, tá? Por exemplo, meu guarda-roupa preta lá embaixo, nessa tela gráfica que vocês estão vendo, é a última, né? Tá? Porque está lá atrás. Né? Se fosse num mundo 2D, teria que colocar, por exemplo, guarda-roupa 3, poltrona 2, minami 1. Né? Quanto menor o número, mais perto da tela ele está. Certo? Mask Iteration. Né? Então, aí é o seguinte, né? Então, basicamente, seria, por exemplo, nas imagens, elas podem ser vazadas, né? Tá? Então, eu tenho uma imagem aqui, certo? Que ela é minha mão aqui com o anel, né? Certo? É vazada, né? Então, ó, Mask Iteration, né? Então, vocês estão vendo, vocês estão me vendo, mas meu olho é pequeno, mas aqui está só meu olho. Aqui está meu olho mascarado pela minha mão, certo? Seria, se meu olho fosse, de alguma forma, furado, né? Então, a máscara é diferente de uma máscara, né? Eu vou fazer melhor aqui. Ó. Esse mascarando esse é diferente desse mascarando esse, né? Isso que não é sorte, hein? Então, que tem que ver a imagem que é furada, né? Tá? Que tem detalhes vazados, né? Tá? Mas a máscara tem a ver com imagens que tem... não é vazado. No fundo é branco, né? Imagem branca com interação de cores, tá? A máscara tem a ver com isso. Como é que as partes fundo das imagens aparecem uma em cima da outra, né? Depois eu espero colocar um exemplozinho, né? Mas é isso daí. Sprite Sort Point, né? Então, escolhe entre Sprite Center ou Pivot Center. Sprite Center é o que meio da imagem, sempre, né? Sempre. Então, Sprite Center você tem uma imagem, né? Você tem essa imagem aqui, né? Da caneca, tá? Centro da imagem seria esse aqui. Né? Ou você pode, porque aí é o seguinte, né? A câmera no mundo 2D ela é fixa, né? Então, quando você faz em jogo 3D, você faz um raycasting que ele mede a distância, tá? Mede a distância da câmera até o objeto, né? Um laser, uma mira laser que mede a distância. Assim como o laser mede a distância, né? Então, se você está em Sprite Center, ele pega o centro do centro do sprite, né, da imagem. Ou você pode escolher um ponto pivotante, um ponto que a imagem vai ser ancorada, tá? Para calcular essa distância entre a câmera e a sprite. Né? Tá bom. Bom, aqui precisaria, lógico, para ser uma aula mais completa, né? Entendimento mais profundo também, precisaria mais exemplos, mas vamos mais explicações e mais exemplos. Vamos passar um pouco para frente e para nos atentarmos mais ao código, né? Para entender a programação que a gente fez, né? Ou pelo menos para eu explicar, se vocês vão entender, não sei, né? Vamos lá. Então,
que a gente fez aqui, né? A gente aqui está com o pedaço, né? Pedaço do Manage Cards, né? Então, como a gente já viu, ele herda de Mono Behavior, várias coisas, tá? A gente definiu um Public Game Object, né? O carta, uma interfacezinha carta, né? Então, se vocês lembram, aqui no slide seguinte, né? Então, o carta, né? Assim, aqui, ó. O carta seria aqui, né? Então, eu coloco uma carta, o nome de uma carta aqui, tá? Vamos lá. Então, Game Object carta, tá? No Manage Cards, né? Certo? E aqui, eu tenho essa minha função que eu já chamei, né? No código anterior, né? Na classe anterior, que ele tem como entrada um Game Object carta, né? que eu definir aí em cima, né? E declarar, não, declarei, né? Tá? E o que ele faz com esse carta? Ele pega, com esse objeto Game Object carta, ele pega dentro dele, né? Esta função, carta selecionada, ele pega dentro desse objeto, carta, carta, pega get component tile, tá? Que é o script, né? Lembra do script tile, né? Aí eu falei uma imprecisão, né, pessoal? Eu falei que eu tinha escrito, testado outros nomes e estava sobrecarregado, né? O sobrescrito e tinha dado errado, né? Então, não, viu, pessoal? Eu testei com outros nomes, eu percebi que eu tinha dado, isso sim, tinha colocado um nome para ele, que o nome não estava box, né? Box, o Unity tem box collider, então ele estava funcionando, mas estava se confundindo na hora da compilação, tá? Eu troquei o nome para caixa, eu troquei o nome e funcionou perfeitamente. Então, não é necessário que seja o nome, não está sobrecarregado aí, né? Sobrecarga ou override também, são dois, overload e override, são dois conceitos que eu não tenho, como eu não fiz jogo de RPG ainda, né? Então, eu não sei se a gente vai usar com detalhes. Pode ser que a gente use um momento lá, mas eu não sei se vai ser suficiente. Mas o que é a sobrecarga, né? Sobrecarga é declarar funções com parâmetros diferentes, tá? Então, você interfaceia, você declara várias funções, a mesma função, por exemplo, a função, o método, ele vai funcionar sempre daquele jeito. Porém, ele pode ter parâmetros, um parâmetro, dois parâmetros, vai ter várias maneiras de chamar ela, e por que você faz isso? Para não dar errado. Quando o sistema passa uma certo nível, certa complexidade, certa fase, um parâmetro, ele passa um parâmetro. Depois você passa dois parâmetros, ele continua, evolui três parâmetros, então, tudo bem? Então, basicamente é assim. Então, não é só em jogo, né? Existem vários momentos onde os sistemas, no começo, necessitam de poucas informações. Depois disso, você precisa ir passando mais informações para que essas coisas vão funcionando, né? Ou funcionando mais adequadamente. Sobrecarga é para isso. Você usar a mesma função, né? E vai declarando ela várias vezes diferentes, com parâmetros diferentes, para quando ela for crescendo, né? Ela continuar funcionando. Bom, então, perdão, só voltando ao fio da meada, aqui não é um problema de sobrecarga, mas sim que eu tinha usado um nome que estava no erro de compilação, né? Um outro nome, né? Que eu tinha escrito box. Então, vamos lá. Eu troquei por caixa, por exemplo, e funcionou perfeitamente. Então, vamos lá. Então, você pega no get component o script que eu tinha nomeado tile, né? E dentro dele, né? Está aqui, ó. Então, o trecho que eu estou usando é esse aqui, ó. Aqui o script tile, né? Também é herda de Mono Behavior, né? Certo? Nós declaramos aqui uma variável ball, que já tínhamos feito isso no exemplo anterior, né? Do on mouse down, né?
uma booleana tile revelada. Nesse caso, nem estou usando, mas está aí, né? Então, eu copiei do jeito que... Ah, não. Estou usando... Sim, estou usando sim. Estou usando, mas eu acho que, na verdade, a gente... Não, está usando sim, está usando. Ok. Está usando por causa do outro exemplo, né? Exatamente, ó. Aqui não... aqui eu estou usando, né? Não sei se... talvez não esteja usando mesmo. Talvez... talvez tenha dado um warning, né? Você não está usando uma variável para os declarou. Tá bom. Então, a gente, né, primeiro define private ball, estava revelada false, né, essa primeira linha aqui, né? Depois, public sprite, original carta, e public sprite back carta. O que é isso daqui? São duas sprites, né, que a gente criou, né? Duas imagens, basicamente, né, que a gente criou como interface, que são o quê? A carta que eu quero mostrar, original carta, né? Essa daqui, né? E o verso dela, back carta, certo? Então, eu tenho uma variável de interface que me mostra que eu coloco a imagem da carta que eu quero mostrar, né? Que é a original carta. E a outra sprite que é o verso dela, como uma carta, né? Uma carta tem as de paus e vermelho ou preta, né? Ou azul, sei lá, né? O verso dela, certo? Então, o que faz a função void, public void, esconde carta, né? Então, como eu vou esconder, o ball, né, tá revelada, vai ser falso, vai ser escondido, o indicador de que está escondida, certo? Ela está revelada? Não, é falso. Então, o que eu vou fazer? Eu faço get component sprite renderer, né? Certo? Pego toda esse tile aqui, né? Eu anexei, se vocês lembram, eu anexei a um prefab, né? Ok? Que eu chamei de tile também, né? Que é um lugar de descarte da carta, né? Certo? Poderia ter feito um jogo, é que no meu jogo não era assim, mas poderia ter feito um jogo. Bom, não sei que jogo que é, não sei se poker tem, mas que você vai descartando 1, 2, 3, 4 cartas, né? 5, acho que 4 cartas e uma escondida, né? Descarta 4 e uma fica escondida, né? Faz tempo que eu não jogo poker, mas Kelas tinha aberto aí, eu procurando aí, tinha alguém que estava procurando alguém que fosse programar poker para ele, tá? Fazer um jogo de poker no Unity, né? Era uma empresa, tá? Bom, o que eu estava falando? Sim, então, a gente, eu anexei esse script tile, nós anexamos, né, esse script tile, num game object, que na verdade é um prefab, né? Então, no lugar onde eu quero mostrar a carta, né, tem uma carta, na verdade, descartada já, que chama de tile, então, exato, tem esse script anexado, esse script aí. Então, dentro desse objeto, game object, né, prefab, tem um sprite render, certo? Tudo que aparecer na tela tem um sprite render. Então, eu get component sprite render, eu vou lá nessa propriedade sprite render, né? Que na verdade é um componente, né? Tá? E pego a sprite dele. Né? Se você lembra aqui, eu estou fazendo isso aqui, ó, tá? Então, ó, sprite render, certo? E aqui eu tenho a propriedade sprite dentro dele, certo? Então, estou fazendo esse get component, estou procurando isso, né? E estou colocando nesse box aí, nesse lugar aqui, então aqui, nessa caixinha aqui, nesse retângulo, que não sei, acho que quando não tem nada, está escrito none, né? None, não tem nada. Mas eu estou colocando aqui, back carta. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu chamo a função esconde carta, eu estou colocando aqui, nessa caixinha aqui, a imagem da traseira da carta, né? Ok? E isso está onde? Está no sprite render, ou seja, quando a GPU for atualizar a gráfica, vai atualizar com a traseira da carta. Né?
E ao contrário, né? Nessa função public void revela a carta, né? O ball dela está revelada? Sim, eu vou revelar, né? True. Então eu faço a mesma coisa, get component sprite render, sprite, naquela caixinha lá, eu ponho a carta original carta, ou seja, eu posiciono aqui dentro, via script, a carta que eu quero selecionar. Certo? Vai mostrar a carta. Vamos lá. Então, assim, esse daqui a gente já tinha visto. Assim, já tinha visto, mas acho que não tinha falado do... Aqui estão os componentes atachados, né? Então, ó. Lembrei, né? Vou aqui em cima, tá? Então, get component sprite render original carta faz... Né? Então, imaginem, né? Que eu passei nessa função aqui, mostra a carta, né? Nesse game object, imagina que eu tenho lá, por alguma razão, né? Tá? Coloquei isso lá, né? Então, alguém tem que pôr isso lá. A gente não viu ainda. Vamos ver esse negócio aí. Então, eu pus o 2 de paus. Então, aqui eu mostrei que já está colocado, mas a gente fez isso por script, tá? No jogo, né? Então, hoje na carta tem que ter 2 de paus aqui, ó. Two of clubs, né? Ok? E aí, vai aparecer automaticamente no update, né? Em tempo de atualização FPS, né? Frames por segundo, aparece 2 de paus lá, porque eu tenho esse arquivo 2 de paus, tem essa imagem do 2 de paus, né? Ainda bem, né? Aí, eu coloquei no sprite nessa caixinha aqui, né? Nesse public, né? Eu faço porque back carta. Eu coloquei esse arquivo aqui, ó. Play card back red. Então, como eu coloquei isso lá via script, aparece o fundo vermelho, tá? Esse desenho aqui, não tá bom. É que na minha imagem aqui no PowerPoint, tá bem nítido que eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui na imagem aqui na minha tela, ele não aparece tão definido, mas ele é do mesmo tamanho que esse aqui, que a bordinha dele aqui é branca, né? A textura meio mais branquiçada, né? Mas o tamanho... mais ou menos eu estou colocando 2 de paus e o traseiro dele com o mesmo tamanho, tá? Então, e o que a gente fez, né? No game, a gente embaralhou as cartas, tá? Quando descartou, né? Quando a gente descartou elas embaralhadas, né? E como é que a gente fez isso? Shuffle, né? Como é que a gente fez o shuffle embaralhar? A gente usou esse algoritmo de Fisher-Yates, tá? Então, vamos ver a declaração básica dele, né? Em linguagem simbólica, tá? Para embaralhar um array de A, o array A, né? O A, né? A de 0 a n-1, né? Tá? Então, o índice de 0 até n-1, então eu tenho que criar um array antes, né? Então, inteiros, né? Integer, int array A, né? E não, né? De 0 até n-1. E aí eu faço um for. Então, o for ele vai de 0, o for de i, tá? No caso da variável i, indexação, de 0 até n-2. Faz o quê, né? Ele sorteia o inteiro aleatório, o inteiro j, né? Então, o inteiro, o j que eu vou sortear, então, quando o i começa em 0, né? Ele vai do i até o n, tá? Então, se eu tenho um array de n-1, né? Começa no 0, o i, né? Ele pode ir de 0 até, por exemplo, vou dar exemplo das nossas cartas, 13, né? Então, o array de 0 a 12, né? O array é de 0 a 12. Então, eu tenho que colocar no J um número inteiro que vai de 0, primeira rodada, né? De 0 até 13. Exatamente, até 13, tá? O número inteiro. Né? Por isso que eu tinha colocado lá, fiquei na dúvida quando eu fiz a videoaula, se era 12 ou 13, mas eu não tinha a definição do Fisher-Yates na cabeça, tá? E aí, nessa mesma interação, né, do i, né? De cada i, né? No caso do i é 0, eu troco o a de i
com o J sorteado, o A de J sorteado. Então, eu troco, né? Então, se eu estou do 0, o A, o primeiro elemento do 0, se eu sortear um número, por exemplo, 3, tem que trocar, né? Trocar o A0 com o A3. Tá? E fazer isso N menos uma vez. De 0 até N menos 2 é N menos uma vez, certo? Como é que faz isso, né? Então, vou dar o exemplo aqui, né? Que eu já bolei, né? Bolei não, bolei. Então, aqui eu tenho, né? Eu tenho um exemplo de um array de 8 elementos, tá? Só para não ficar com 13 aqui, né? Para não estourar a minha tela aqui. Então, eu tenho 8 elementos, né? O array A vai de 0 a 7. Sorteei não, começa com índice 0, né? De 0 até N menos 2, né? Certo, ó, tá vendo aqui, ó. Então, o array, ele vai até... Tem 8 elementos, né? Exatamente. Então, N é 8. Então, o I vai de 0 até 6, né? Não vai até 7, não, vai até 6, tá? Então, o primeiro J sorteado, né, de 0 a 7, foi o 6. Então, eu vou no array, né, o A, né, 6, né, certo? 0, 1, 2, 3, esse é o 7, né, 0, então, ok. Então, e troco o A de 0 com o A do sorteado. Então, eu tenho que trocar o 0 com o 6, certo? O 6... O 6... Cadê o mouse? O 6, o 0 vem para cá e o 6 vem para lá, tá? O array está ordenado desse jeito aqui, né? Originalmente ordenado assim. Aí, incremento o I. O I vai para 1, então a faixa é de 1 até 7. Aí eu sorteei um outro J, né? Tem que ser entre... Pode ser 1, inclusive, mas maior ou igual a esse primeiro aqui, né? Então, até o N. Então, sorteei 2. Então, 0, 1, 2. Então, sorteei esse cara aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Vou trocar o número 1 com o número o 1 e o A de 2. Então, eu troco 1 com 2, certo ou não? Então, o resultado aqui passa para outra linha aqui de novo. Então, I vai para 2, sorteei 6, que é esse cara aqui, troco o I de 2 com o A de 2 com o A de 6. Troquei 1 com o 0, né? Esse número passa para cá. Sorteei o 7, né? Vou ter que trocar o A de 3 com o A de 7. Então, fica o 3 e o 7 para cá, tá certinho. Sorteei o 5, né? Agora o I de 4. Então, sorteei o 5, vai trocar o 5 com o 4, né? Fez essa inversão aqui, passa para cá. Sorteou o 5 de novo, estava no I de 5, sorteou o 5. Então, é o 4, troca ele com ele, fica ele mesmo, certo? Sorteou no último aqui, ó, o I é o 6, sorteou o 7, né? Então, o A de 7 troca com o A de 6, e aí fica aqui. E esse é o resultado final. Esse é o array embaralhado. Essas são as cartas embaralhadas, tá? No caso, a gente usou 13, né? Então, aqui está o código que a gente fez, igualzinho. Está escrito aí. Na verdade, para tirar esse exemplo, eu usei esse código aí. Então só que a gente usou o N, são 13, né? De 0 até 12. E aqui, então, o range da variável aleatória é de T, né? Que o T é o I, o meu I aqui. Ah, podia ter colocado T, né? É que eu tinha aqui uma imagem. Isso eu copiei de algum lugar. Então, preguiça. Então, T, né, que é o meu temporário aqui, né, o índice temporário, é o I, tá? E o R é o J, tá? Então, a única diferença é isso. Então, em relação ao código que a gente fez aqui em C#, né, o I é o T e o R é o J. E o N é 13, né? Tá? Vamos lá. Então, o que a gente usou para identificar as cartas? Então, uma coisa foi... a gente posicionou as cartas, a posição rank da carta, essa carta é a primeira a ser descartada, ou a 13ª, né? Então, a gente usou tags de 0 a 12, né? Tá bom? Então, é o rank, ok? Então, a gente colocou lá, descartou 13 cartas, deixou elas viradas, com as viradas pra gente, né? Certo? Oculta, então.
Então, a gente descartou as cartas, certo? Então, a posição da carta nesse deck, né, é o rank. O valor dela, se ela é um As, se ela é um 7, né, se ela é um rei, tá? Então o valor dela é o seguinte, o primeiro elemento é o posição da carta e o segundo elemento qual a carta, né? E a gente identificou qual a carta, exatamente. A gente identificou qual o rank, perdão, qual o rank, né? A gente fez com tag, né? Então, para dizer onde está cada, qual a posição de cada carta, né? A gente usou um tag, né? Então, o que são tags? De novo, aqui são tiradas, a definição tirada do Unity, né? O tags são etiquetas para o Game Object, né? Então, um identificador, né? Então, identifica o Game Object, certo? Então, ela é declarada nessa aba aqui, né? Esqueci, não sei bem se chama aba, mas é no Inspector, né? Aparece aqui esse retângulo, né? Certo? Continua de aba e tal. Então, tags and layers é o nome dela, né? Certo? Eu tenho que definir isso antes de usar no script. Então, eu tenho que ir aqui, né? Ela está escrito empty, eu vou clicando mais e vou dando nome, né? A tag e vou salvando. E ele vai automaticamente numerando. Tag 0, tag 1, ele vai numerando, tá? Eu, né? Eu coloquei a cada números, né? 0 virou 1, 1 virou 2, etc. Tá? Para colocar pode ser zumbi, pode ser player, pode ser inimigo, pode ser boss, né? O que for, né? É uma etiqueta, né? Então, esse é o código que a gente usou aí, né? Então, tá um pouco zipado, né? Um pouco zipado, condensado, para aparecer no mesmo slide, né? Então, a gente tinha feito um Game Object, né? Colocado no Game Object empty, né? Tá? Empty, mas todo Game Object, ele pode não aparecer, mas ele tem Transform Position. Então, a gente colocou no 000, ele chamou ele de centro da tela, para posicionar as cartas, né? A partir do centro, né? A partir do centro, colocar elas do centro para menos delta x, do centro mais delta x, para ficar centrada a imagem, tá? Ok? E aí a gente cria um novo post, instancia, né? Tem, depois instancia, tem um new, que deveria ser azulzinho, né? Azul escuro aqui. Então, o novo é o new, vector tree, que é o tipo, né? Que é o transform position, certo? Então, eu pego o centro, né? Que é o centro, o Game Object estava no 000, né? Faço a transform position dele, x, né? Que é 0, né? Porém, eu pego a posição da carta, né? Primeira, segunda, terceira, subtraio 13 sobre 2. Quer dizer, 13 é o número total, dividido por 2, dá 6,5, né? Certo? Então, eu faço a posição dela menos 6,5, né? Então, como tem 13 cartas, né? Certo? Então, eu fiz a centralizando. Vai dar um número, se for 0, vai dar um número negativo, né? Ok? Vezes o fator de escala x. Tá? Então, o fator de escala x são os pixels que eu quero deslocar em relação ao x, né? E aí eu tenho y, centro.position.y, centro.position.z. Normal. Então, aqui virou 0 e 0, né? Nesse caso aqui, quando eu tinha a linha, né? Inclusive, já sei o que eu tenho que fazer. Por isso eu lembrei que não vai dar tempo. Vou fazer a lista, pessoal. Então, eu vou ter que gerar uma lista. Eu vou colocar ali. Não bolei a lista ainda, né? Prometo fazer a lista e colocar. Se eu não conseguir botar a lista na segunda-feira, fazer a operação, e amanhã é domingo, né? Então, hoje é sábado aqui, no dia da gravação, tá? Então, eu ponho durante a semana, tá? Prometo que não vai passar dessa semana. Mas eu vou colocar uma lista, né? Então, como não preparei, talvez não consiga preparar essa aula estendida de Sprates, né? Mas na lição de casa da customização do jogo, tinha falado da posição descartar 4 naipes, né? A gente descartou 2 linhas do mesmo naipe, né? E então aparecia lá o transform position com y, com escala y, tá bom? Então, e tinha um índice porque tem um índice de 0 ou 1, né? Da linha. Então, se eu tenho 4 cartas, 4 naipes, eu tenho que ter índice 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, né? Da linha 0, 1, 2, 3, né? Então,
ok? Talvez tenha que mudar na escala Y. Talvez, acho que não. Acho que a escala que eu tinha posto lá vai funcionar. Mas vocês têm que fazer a customização de vocês, né? Tinha outro índice aqui, né? Tinha outro parâmetro na função chamada int_linha, né? Tá? Int_linha, certo? Vamos lá. Então, eu criei um GameObject, né? Tipo GameObject. Instanciei ele, né? Coloquei, subi ele na memória. Carta, o GameObject carta. Nova posição, que é esse vetor que eu criei aqui, com a terna idêntica, que significa que ele não tem rotação, tá? E aí eu usei o tag, né? C, né? C, esse GameObject, ele tem uma tag, ele está identificado com o quê? Nada, branco, mais o valor mais um. Então, se a carta é 0, né? O as, ele é 1, né? Ok? Se ele é posição... Exatamente. Então, se a posição... Perdão, não é o as. Se a posição dele é a primeira, né, ele não vai aparecer como 0, ele vai aparecer como 1, porque é o valor mais 1. Aqui tá certo? Ou aqui era rank mais 1? Esse aqui. Acho que aqui não é valor, aqui é rank, viu? Ixi. Pode ser que no script original, deixa eu até verificar já, pessoal. Se tiver errado, eu corrijo no slide, né? E ponho uma errata no vídeo, tá? Então, esse aqui é valor ou aqui é rank mesmo, né? Porque a posição do a tag é a posição, então deve ser rank aqui. Então, acho que eu coloquei valor, mas o certo é rank, tá? Bom, então vamos lá. O valor é o que o add carta é uma função que, concretamente, tinha um for lá, né? Que fazia ele ser de 0 até o número das cartas, né? Então, de 0 até i igual a de 0 até menor do que 13, né? Então, 13 cartas que eu descartar, como começa do 0, né? Então, é n menos 1, n mais 1, né? Então, vamos lá. Se o valor, né, é 0, a primeira carta é o as, né? É o ace. Esses são os nomes dos arquivos que eu baixei, né? Das sprites. Então, se o valor é 10, ele é o jack, né? Ele é o J, né? O valete. Se o valor é 11, é o dama, né? A rainha, né? Se o valor é 12, é o rei, né? O king, tá bom? Aí, else, número da carta. Então, se não é nem 0 ou 10, 11, 12, ele é de 2 até 10, né? Tá? Então, é o valor mais 1, certo? O nome da carta é o naipe, né? Então, o nome da carta, então, eu pego, para completar o nome da sprite, eu tenho que ter o valor dela, certo? Mais o naipe dela. Então, no caso aqui, off underscore clubs, é o de paus, né? Tá? No caso do game que a gente fez lá no laboratório, né? Aí eu crio a sprite, né? Defino a sprite, S1 igual, né? É um tipo sprite. E aqui, né, pessoal, a gente já usou essa função, né? Eu fiz o nome da carta com o número mais o número mais o naipe, né? Que é um nome. Se no resources, diretório em assets, né? Projects. No project assets. Resources, a gente colocou todos os arquivos PNG. Então, o sprite pode ser JPEG, mas o básico normal é PNG, tá? Então, o PNG dele, ele carrega como sprite. Então, é pré-definido sprite ter tipo PNG. Então, eu ponho o arquivo, por exemplo, twoofclubs.png, ele é um sprite, né? Então, na hora que ele tem esse arquivo lá, né? O tipo dele, .png, ou JPEG também ele carrega, né? Pega esse nome da carta aqui, né? twoofclubs.png ou .jpeg e está dentro do diretório resources, ele carrega. Então, lembra que a gente carregou o arquivo palavras.txt no jogo da forca, né? Aqui a gente está carregando um arquivo só, que é o nome da carta, né? No caso, 2 de paus, por exemplo, né?
Aí eu faço, né? Já tenho o S1, né? Que é a sprite, né? A imagem do 2 de paus. O arquivo tá lá e o Unity já importou esse asset, agora está carregando dentro do jogo, tá subindo esse objeto. Então, o 2 de paus sprite arquivo, ele é uma classe, tá? Então, conforme mas não tá, ele não está instanciado, né? Aqui eu estou instanciando, né? Nesse comando, esse load aqui eu estou instanciando. Eu já tenho o lugar dele, que está aqui, né? Eu já tenho aqui, mas a sprite não veio ainda. Então vamos lá. Tem uma sprite pré-definida lá, né? Mas eu vou colocar updatar outra, né? Aí no S1 apareceu a imagem do que eu quero pôr. Aí GameObject.find, que a gente já explicou, né? Valor, né? Então, naquela posição, né, que ele está chamando, fazendo um for, né, a posição que está ranqueada daquele jeito lá, então as posições, né, elas são, na hierarquia, aparecem, né? Será que aqui está carregado? Se tiver carregado, eu vou lembrar vocês, tá? Não sei se está carregado o jogo aqui. Tá carregado o jogo aqui no Unity, né? Tá? Então, ó. Perdão. Então que eu botei um Star Wars aqui. Eu ia bolar isso, mas eu acabei não fazendo, né? Mas, paciência. Então, aqui, ó. Aqui, né, pessoal, na hierarquia, né? Aqui na hierarquia, eu tenho, ó. Aqui, eu tenho 0, 6. Então, nessa posição 0, a posição 0 é embaixo, tá? A linha 0 é a linha de baixo e a linha 1 é a linha de cima. Eu descobri isso depois, né? Eu tenho o 6. O 6 é a carta 7. Então, aqui deve abrir um 7, tá? Fiz alguma coisa errada no jogo aqui. Alguma coisa de debug no jogo, mas aqui, né, pessoal? Aqui tem aqui a hierarquia, então ele está mostrando o que está em cada posição, né? Então aqui eu tenho 0, 6, né? Aqui eu tenho não. O que é isso? Dois, 3. É assim. Então, aqui. Certo. Eu acho que o programa... ele está fazendo o que eu tinha pedido para ele fazer. Então, o que está escrito aqui aqui é o esquema do descarte mesmo, tá? Aqui eu estou colocando na posição, né? Mas aqui tem a carta 7 mesmo, tá? Ó, 0, 6, você vê que tá a linha 0, tá a carta 6, que é o 7, tá? Bom, então... Vou voltar para o slide. Então, aqui, então, eu procuro o valor, né? Aqui deveria ser só o valor, então aqui não tem linha, né? Esse slide aqui é anterior das linhas, tá? Então aqui não tem o underscore, então aqui seria só 0, 1, então aqui não tem o underscore, então nem sei se esse código aqui funciona, mas acho que alguma vez eu fiz esse código aqui, então, mas basicamente eu coloquei nas posições da hierarquia, GameObject, carta, né, certo? Tile, né? Eu coloquei esse nome nela, o nome, né, que aparecia era 1, 2, 3, 4, de 0 a 13, que equivale a 0 é o AIS, 1 ou 2, etc. Né? Tá? 0 a 12, se não me engano, exatamente. Então, eu ponho naquele tile, né, a carta original, que é o nome que aqui, ó, o nome que eu defini aqui, tá? Então, apareceria na primeira, por exemplo, se fosse 2 paus, apareceria 2 paus. Se na segunda, né,
aparecesse rei, 12, apareceriam reis de paus, e etc. Tá? Bom, para acabar essa parte aqui, né? Estamos acabando essa. Estamos acabando. Estamos acabando essa parte aqui, tá? Para acabar essa parte aqui, vamos comentar do comando substring, né? Da função, método substring que a gente usou, tá? Para exatamente colocar o que está funcionando no jogo que está lá, né? Recupera uma subcadeia de caracteres dessas instâncias, que é a definição da Microsoft, né? Tá? O substring recupera... ele está sobrecarregado. Então, por exemplo, aqui ó, tem duas definições de entrada de parâmetros, né? Então, a gente só está usando uma. Mas então, se você colocar uma palavra minami, né? E colocar substring i e n, né? Eu não sei se funciona com duas... Bom, vamos lá. IN, né? É o minami. É o primeiro IN, tá? O segundo é I, só I, né? Então, o IN é a primeira substring do nome minami, né? Tá? Então, recupera uma subcadeia de sobrecarga, né? Então, recupera a primeira substring int e depois int int. Então, vamos lá. A primeira sobrecarga só tem um parâmetro, né? A segunda tem duas. Tem dois parâmetros. Recupera uma subcadeia subcaracteres dessa instância. A subcadeia de caracteres começa uma posição de caractere especificada e continua até o final da cadeia. Então, se aparecer aqui, né? Se eu colocar aqui minami, né? Minami, IN, né? Ela vai, ele vai parar no A. Para no N, perdão. No minami, né? Ele para no N e continua do N em diante. Não começa no A, porque o A já é a subcadeia índice 1. A subcadeia índice 0 é o N, tá? A sobrecarga seguinte é dois parâmetros. Recupera uma subcadeia de caracteres dessa instância. A subcadeia de caracteres começa em uma posição de caractere especificado e tem um complemento especificado. Então, aqui é um máximo. Então, eu recupero, por exemplo, 3 caracteres a partir daquele lá. 4 caracteres a partir daquele lá, tá? Então, eu tenho Eu estou na dúvida se ele é isso ou ele tem um offset. Pode ser que ele tenha um offset. Acho que essa sobrecarga aqui, a tradução está estranha. Apesar de ser da Microsoft, pode ser que a tradução seja estranha. Eu acho que por exemplo, Minami, né? Se colocasse IN mais 1, mais 2, ele começaria no N. Em vez de começar no A, começaria no N, porque é mais 2, tá? Então, bom, a gente não está usando essa definição aqui, precisa ver a documentação, mas é um outro jeito de usar o substring. Vamos ver como é que a gente está usando, né? Então, inclusive eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, parece que no dia, né? Então, eu estou chamando string linha, é o carta.name substring 01, então pode ser estou usando eu acho que tem uma terceira sobrecarga. Acho que tem uma terceira sobrecarga, né? Do jeito que eu estou usando aqui, né, pessoal? Do jeito que eu estou usando aqui, ele tá procurando, né? Ou caractere 0 ou caractere 1. Ele está procurando ou caractere 0 ou caractere 1. Então, ele está buscando, né? Ele está buscando o caractere 0 ou 1, né? E está me achando... Está me achando ele, está me achando o caractere 0 ou 1 do nome, né? Então, se o nome tem 0, recupera 0. Se o nome tem 1, recupera 1. Então, é isso que ele está fazendo, tá? Então, acho que tem um terceiro sobrecarga. Vamos lá. If, né? If.
se, né, carta selecionada, eu passei a carta mesmo, né? Tá? Então, se não foi a primeira carta selecionada, né? Ele procura o nome da carta, né, 0 ou 1, acha se tem 0 ou 1 e coloca esse valor na linha da carta 1, né? Ok. A primeira carta é true. Esse parâmetro objeto, carta passado, ele coloca como carta 1 e passa esse carta 1, né? Parte esse carta 1 como para ser revelado, né? Else if, se não for, né, ele tem que ter selecionado a primeira carta e não foi selecionado a segunda, então só pode selecionar duas cartas, uma carta e logo depois a segunda carta, né? Certo? E aí faz de novo substring, esse número, esse linha achada do substring, ele passa para a linha da carta 2, diz que a segunda carta foi true, foi selecionada, põe a carta parâmetro para a carta 2, mostra a carta 2, né? E verifica se as cartas são iguais. É isso daí, né? E aí vai ter um tag de novo, né? Se o tag da carta 1 é igual ao tag da carta 2. Se for a mesma carta, né? Porque... exatamente, o tag, então tá certo. Eu falei bobeira, tá? Uma explicação anterior. O tag a gente não tá usando para... também é bobeira, né? O rank eu já sei, né? A posição dela é um for, né? Então, o tag, ele tá dizendo qual é a carta mesmo, tá? Tá certo. Senão como é que eu vou adivinhar qual é a carta, né? Porque eu não tô vendo a imagem, né? O código só vê o tag, né? Então, o valor da carta tá no tag. Tá? O valor da carta tá no script, tá certo mesmo. Então, verifica a carta, eu vou fazer um tag 1 da carta 1. Se a carta 1.tag for igual carta 2.tag, é a mesma, eu descobri a carta. Né? Eu acho que esse exemplo não está aqui. Então, o fim do jogo, eu acabei não colocando aqui, porque é um teste simples, né? Se a carta 1.tag é igual a carta 2.tag, eu descobri a carta, né? Tá? Aqui eu só finalizei com o audio source. O que é o audio source? A gente tocou um play, né? Um ok. Então, eu também, de novo, eu gostaria de ter explicado melhor aqui com mais calma, tá? Mas, apesar que eu não expliquei a Sprite, eu vou explicar só o que está aqui. Se der tempo, eu explico a Sprite, que é mais importante, e depois explico melhor o audio source também, que é super complexo, aí, super rico, né? Mas vamos ficar só no slide aqui, né? O que é o audio source? É um componente que me vai tocar um áudio, né? Ok. Possibilita tocar um áudio, uma fonte de áudio. Qual é essa fonte? Qual é esse arquivo? Ele é um audio clip, tá? Então, o audio clip, né? É um arquivo de áudio, né? Exemplo aqui é um vocal, né? No nosso caso é um ok, né? Certo? E ele vai ser tocado, vai ser ouvido via um audio listener, tá? Audio listener é um... Audio source seria como se fosse um alto-falante. Audio listener é um microfone. O main camera, a gente não precisa colocar nenhum microfone na cena, porque a câmera principal do jogo tem um microfone, um audio listener. Então, mesmo que você não ponha nenhum microfone na cena, é igual uma câmera normal, né? Uma camcorder normal, que você tem um microfonezinho nela. Então, ela tem, tá? Mas você pode pôr outros audio listeners, né? Ou um audio mixer. Um audio mixer, você pode compor um audio source dentro do audio mixer. Isso eu queria ter explicado, mas hoje não vai dar, não, né? Vamos lá. Então, o audio source pode tocar qualquer tipo de audio clip, né? Qualquer tipo. Pode ser configurado para trocar estéreo, 2D, 3D, né? Surround, multidimensional e tal, né? Ou com um mix, composição, que é blend, né? Blend espacial. O áudio pode ser distribuído entre speakers, vários alto-falantes, ele pode ter de 2 estéreo até 7 canais com ponto 1, né? Com um canal de mistura, né? Ponto 1 é um canal de mistura, né? Então, fazer o spread, espalhar o som, né? Não chega a ser surround, tem outro nome. Esqueci como é que o Unity chama, que surround surround é uma patente, né? Então ele não chama de surround, né? Ele espalha, né? E pode ser modado, né? Você pode fazer um mix, blend é uma batedeira, né?
Você pode configurar, você pode misturar, chacoalhar isso meio 2D, 2D, etc. Fazer uma combinação, né? Então, por exemplo, né? Uma música de fundo é uma música de fundo. É um pianinho, um Mario Bros, etc. Né? Pessoas falando, conforme você vai chegando perto delas, né? Vai andando perto delas, você vai ouvindo a voz de um e de outro. Então, esse é o mix, né? Então, não faz sentido a música de fundo ser espacial, porque ele é uma música do jogo geral. Basta um estéreozinho simples, né? Agora, a posição de um áudio de fala, isso vale a pena ficar nítido quando você chega perto, né? Tá? E pode ser controlado com distâncias, sobre distância, com curvas de decaimento. Você pode fazer o som emitir e decair no ambiente, né? Então, pode ter reverberação, que você controla por curva de reverberação, né? Zonas de reverberação, certo? E pode controlar isso via filtros de Ricardos. Tá? Tem um type aqui, né? Cada fonte de áudio, audio source, você pode aplicar uma reverberação diferente, tá? E tem curvas de decaimento, né? Eu chamo de roll-off, né? Tá? Roll-off, como decai, tá? Decaimento, você pode fazer uma coisa que fica dando zoom, dando Doppler, dando eco, fica como se fosse num túnel, né? Tá? São as curvas de roll-off. Bom, então ficamos por aqui. Então, peço desculpas aí que eu acho que eu poderia ter explicado com mais calma essa segunda parte, né? E se der tempo, a gente complementa essa aula com mais detalhes sobre a Sprite. Tá bom? Então, muito obrigado. E eu vou adicionar a lista de exercícios, né? Tá? Que a princípio eu deveria fazer uma última slide sobre a lista, mas eu acabei esquecendo de adicionar nessa aula aqui. Mas prometo fazer ASAP, né? As soon as possible. Ok? Obrigado.